Agora está falando o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, fazendo a apresentação dele. Eles têm 15 minutos aí para apresentação, para fazer chegar de fato a pergunta. E enquanto isso, nós vamos conversar com o Pedro Halal, que é epidemiologista da Universidade Federal de Pelotas. Doutor Pedro, boa tarde. Boa tarde, uma satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Bom, e vamos falar das informações que nós tivemos até agora da Pfizer, não é? A Pfizer disse que abriu diálogo com o governo brasileiro em maio do ano passado, foi a primeira tentativa de contato. Tem aquela questão da carta que foi admitida por Van Gaeten ontem, o ex-secretário, que diz que não houve resposta por 2 meses do governo brasileiro, embora a carta tenha sido encaminhada a vários integrantes do governo, e a oferta inicial proposta seria de 70 milhões de doses para entrega a partir de dezembro. Há um questionamento em relação ao não registro pela Anvisa, que houve uma medida autorizada, a medida tomada pelo Congresso, aprovada pelo Congresso, que determinava que a vacina fosse adquirida a partir do registro na Anvisa. Como é que, na sua opinião, trabalhando na área da saúde, na área da ciência, como é que o senhor vê esse atraso em relação ao Brasil na aquisição das vacinas, enquanto outros países adquiriram apenas sabendo que a Pfizer estava naquela fase de testagem já? Olha, na verdade, essa questão do registro na Anvisa é mais uma cortina de fumaça, tanto que o Brasil fez um investimento de, acho que 200 milhões ou 2 bilhões na vacina de Oxford AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz, e essa vacina também não estava registrada na Anvisa. Então, na verdade, esse argumento ele não tem nenhuma validade. A vacina da Pfizer era tão promissora, ou até mais naquele momento, do que a vacina de Oxford AstraZeneca. E o governo brasileiro botou as suas fichas na vacina de Oxford AstraZeneca e ignorou a oferta da Pfizer, que, aliás, tinha uma promessa de disponibilidade de doses muito anterior à da AstraZeneca. Então, assim, sinceramente, com esse depoimento de hoje da CPI, o impeachment do presidente da República é questão de tempo no Brasil. A questão de responsabilização de quem teria tratado esse assunto nas reuniões, inclusive, que antecederam a conversa mais formal e a aprovação. Lembrando que a vacina da Pfizer é a única que tem o registro definitivo pela Anvisa, não é? Então, ela avançou à frente das demais e agora nós estamos recebendo poucas doses, não é, em termos proporcionais a outras vacinas, e temos atraso da vacinação no Brasil, né? O balanço aí mostra que caiu pela metade o ritmo de vacinação, também pela falta de insumos para a produção da Coronavac, para a produção da vacina de Oxford. Há problemas também, ela já vem com um cronograma atrasado desde o começo. É bastante difícil se confiar numa aceleração no curto prazo, não é? Olha só, o Brasil tem que vacinar 1,5 milhão de pessoas por dia. Isso é o que a gente vem dizendo desde o começo da pandemia. O Brasil começou vacinando ali cerca de 300 mil pessoas por dia, depois deu uma acelerada. Eu fui um dos que reconheci várias vezes aqui, nós chegamos perto de 1 milhão por dia de média e infelizmente agora a gente caiu. Se a gente pegar o ranking de vacinação do mundo, o Brasil começou lá perto da posição 80, depois o Brasil melhorou, chegou na posição perto da posição 50 e agora, infelizmente, o Brasil hoje já está de novo na posição 80. O Brasil é o 80º país que mais vacina no mundo, quando a gente considera o tamanho da população. Qual é a nossa preocupação? É que a perspectiva de curto prazo não é muito boa. A gente vê as dificuldades da produção da Coronavac, da vacina da Fiocruz, e as doses da Pfizer, que tinha em grande quantidade, foi oferecido ano passado e foi ignorado, agora a Pfizer está chegando em conta-gotas, está chegando 1 milhão de doses por semana. Imagina, se nós temos que aplicar 1,5 milhão de doses por dia no Brasil, e a vacina da Pfizer está chegando 1 milhão por semana, fica nítido que a gente vai ter muita dificuldade de recuperar o tempo perdido. Mas a gente segue estimulando que aqueles que nos ouvem façam a vacina assim que puderem, para que pelo menos o tamanho do estrago não seja ainda maior. Agora, a gente vê que vários países estão utilizando preferencialmente a vacina da Pfizer. Há algumas restrições em relação da AstraZeneca. Nós tivemos, inclusive, a suspensão da aplicação nesta semana para mulheres grávidas. É uma vacina que pode, eventualmente, dar mais efeitos colaterais, não é? E a da Pfizer tem uma proteção mais ampla.
Olha, na verdade, assim, os resultados da vacina da Pfizer são os melhores que tem na literatura, mas eu nem vou entrar muito nessa questão comparativa. Qualquer vacina que estiver disponível, a população brasileira tem que aceitar, porque qualquer uma delas, para o nível individual, garante proteção. O que a gente vinha dizendo desde o começo, e eu acho que eu tenho uma entrevista contigo mesmo, Denis, lá atrás, em que eu falei que o Brasil tinha que investir em várias vacinas. O Brasil não podia botar todas as fichas em uma ou duas, ou então ter uma postura preconceituosa contra uma vacina porque era da China, ou contra outra por causa não sei do que. Então, assim, o Brasil, ao adotar essa postura preconceituosa contra algumas vacinas, o Brasil fez com que nós estivéssemos nessa situação. E essa situação de hoje é muito difícil de reverter. É por isso que morreram tantas pessoas e, infelizmente, a gente sabe que ainda vai morrer muito mais gente que poderiam não estar morrendo caso a gente tivesse aceitado, só aceitado as 70 milhões de doses da Pfizer no ano passado, a nossa situação como um todo já estaria muito melhor. Na verdade, não houve urgência nas discussões com a Pfizer quanto à possibilidade da aquisição dessas vacinas, que seriam 70 milhões de doses e fariam hoje muita diferença no percentual da população vacinada, né? Exatamente, o Brasil, tanto que o ofício passou mais de 2 meses sendo ignorado. Então, assim, quando a gente fala em negacionismo, quando a gente fala em falta de comprometimento, a gente está falando é nisso. São vidas que foram perdidas, pessoas que morreram porque não tomaram a vacina a tempo e que poderiam ter tomado a vacina a tempo. É óbvio que, inevitavelmente, um número grande de mortes teria acontecido igual, porque aconteceu em todo o mundo. Mas nós temos aí umas 300 mil mortes a mais do que seria esperado pelo tamanho da nossa população. E essas 300 mil mortes a mais não voltam. Essas pessoas não voltam, essas famílias estão em lutos, esses filhos estão órfãos. E isso tudo está na conta de uma gestão absolutamente negacionista em relação à pandemia. Bom, é isso. Nós queríamos a opinião de um especialista a respeito das declarações que estão sendo prestadas aí, dadas na CPI da Covid. Doutor Pedro Halal, agradeço muito a sua participação. Ele que é da Universidade Federal de Pelotas. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.